Boa noite! Boa noite! E aí, como vocês estão? Estamos chegando aqui ao vivo. Vamos conversar hoje sobre homens, mulheres e os seus músculos do prazer. Seja bem-vindo, Márcio, Débora, Camila, Júlia, Dai, Kelly, Thay, Amanda, Samuca. Muito bom estar com vocês. Tem uma galera chegando aí já. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live especial, né, que a gente está praticamente já fechando esse ciclo de 15 dias intensos. Então, muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu já quero começar diferente, tá? Hoje eu já quero começar convidando aqui uma pessoa muito especial que tem uma bebê pequena e que por isso, né, precisa vir aqui. A Dai, cadê você? Deixa eu ver. Vou convidar aqui a um pouquinho com ela. Vamos ver se ela entra. Olha aí! Opa! Não chegou só a Dai, chegou o Diego também. E aí, Diego, tudo bem, brother? Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. E a pequena dormiu, né? Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar que ela dormiu aí, hein? Bom vê-los, viu? Prazer vê-los. Prazer é Vamos todo mais nosso. estar com a Dai e com o Diego. E eu queria aproveitar aqui os dois. Então, tá todo mundo ouvindo, gente? Tudo direitinho. Queria aproveitar os dois, porque a Dai, ela é fisioterapeuta. O Diego é matemático ainda, Diego? Matemático? Que dupla, hein? Que dupla. Fisioterapeuta, matemático, fisioterapeuta. Rapaz, isso nós temos em comum. Fisioterapeuta, esposa e eu, matemático. E continuarei, acredito que por um bom tempo. Eu não pretendo mudar, não. Né? Tá certo, Melhor certíssimo. assim. Legal, que Melhor bacana. assim. Dobradinha, então, dobradinha aí. Mas eles estão aqui por um motivo muito legal, gente. Eu convidei a Dai porque ela é profissional da área, ela é fisioterapeuta. E ela esteve como aluna da jornada. E eu queria muito que ela dividisse com vocês. Às vezes a gente pensa que essa jornada é uma jornada só para o público geral, né? Mas muitas vezes a gente encontra profissionais. Já tivemos várias médicas, várias enfermeiras, vários fisioterapeutas. E aí eu convidei a Dai para ela poder falar um pouquinho sobre essa experiência dela. E o Diego eu convidei junto também. Porque, Botou assim, você na fria, hein? deixa eu contar uma coisa para vocês. O Diego, quando a Dai foi aluna, tinha um grupinho ali interessante, né? E aí tem uma aula para os maridos. E eu nunca mais me esqueci daquela aula para os maridos, porque o Diego, ele fez com que o negócio ficasse tão movimentado, e tinha outro Diego, e tinha mais não sei quem, e foi assim uma aula super divertida, né, ao vivo, Sim. super divertida. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência de vocês com a jornada. Vamos aproveitar que a bebê está dormindo, né? Então, quando eu comecei a acompanhar o Laço Soma, eu comecei a indicar para todo mundo, né? E a gente nunca pensa que só por ser profissional da área e por estar atuando nesse momento que a gente precisava também. Só que teve uma pessoa muito próxima que eu peguei no pé para fazer, que foi a minha cunhada. E ela começou a fazer a jornada antes de mim, né? E aí, todo dia ela me ligava contando, assim, que estava surpreendida com o que estava acontecendo. Eu falei, mas não era o que eu esperava que ela fazia, né? Eu comecei a ficar curiosa. E aí, todo mundo que eu indicava começou a fazer, aí passou. Aí eu fiquei grávida, a Liz nasceu. E quando ela estava perto de fazer um aninho, você lançou a terceira jornada. Aí eu falei assim, amor, acho que agora é a nossa vez, vamos fazer. Legal. E só levando em consideração que o meu cunhado, todos os dias eu ligava para ele para perguntar como é que estava sendo, né? E ele disse assim, mano, ele chama de mano, né? Mano, o negócio tá pegando fogo. Aí eu disse assim, não,
Então, meu irmão, vamos lá, vamos fazer esse curso, nem que a gente passe ele para 30 vezes, mas vamos lá, vamos fazer esse curso para a gente ver o que é que tem por trás desse. E aí, daqui a pouco, quando falar da parte masculina, aí eu toco no assunto. Mas olha lá, continua. E aí, como que a gente decidiu fazer a jornada? E para mim, assim, que estava vivendo pela primeira vez a maternidade, foi um momento muito importante para a gente como casal, né? A gente acaba lembrando no momento que é só pai e mãe e acaba esquecendo um pouco do casal, né? Então, fez a gente voltar, né? Voltar a entender que a gente é prioridade. Então, para mim, assim, essa parte primeiro foi primordial, né? Só que o que a gente, em casa, estava relembrando essa semana, quando a gente comentou sobre essa proposta de fazer isso aqui hoje, foi que eu esperava, assim, que eu ia encontrar muita parte fisiológica, como da área, mas o que me tocou, que me ajudou a transformar muito, foi as meditações, né? Não pode dar muito spoiler, mas, assim, foi através das meditações que nasceu uma DAI que enxerga a sexualidade totalmente diferente do que eu imaginei. E principalmente porque tudo estava linkado com o espiritual. Então, assim, a gente consegue entender que a gente não é só físico, né? E falar sobre sexo e pensar que é físico e mental junto e espiritual é muito difícil para a sociedade que a gente vive hoje, né? Sim. Então, isso é muito forte para mim, assim. E aí teve aqueles embalos que a gente sempre comentava. O grupinho que movimentava era fora do real pra gente, né? Então a gente conseguiu acompanhar muita história legal, muita coisa boa. Então pra gente foi muito importante. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Como eu sou especialista em fisioterapia pélvica, mas no momento eu não estou atuando, né? Tenho especialização na área. Mas o que eu mais curtia era, assim, saber que tudo estava vinculado à parte que a gente fala assim, será que isso aqui tem embasamento científico? Mas, assim, eu vou em congresso mesmo, não estou atuando, e a gente vê que é tudo muito moderno, é tudo que mais tem de novo descoberta na área, a professora Eliane traz para as pessoas de forma mais simples, de forma muito mais atual, assim. Então, isso para mim é muito legal também ressaltar aqui, né? Durante as palestras, os encontros que vocês faziam, ela sempre falava assim, amor, é legal como a professora Eliane traz essa pegada científica para uma conversa simples, né? Porque às vezes a gente que é pesquisador, a gente que vive no meio acadêmico, a gente valoriza bastante isso. Então, você pega o que é complexo e o que é científico e faz com que se torne comum para todas as pessoas. Eu acho que isso foi bem legal. Agora, eu acho que dá para eu falar, Eliane, dá para eu falar já da parte assim do... Pode, claro. É seu momento. Eu acredito assim, agora por um lado mais masculino, a gente sempre esperava, né, o resultado, o prático, que é bonito o culto, é bonito as reflexões, é bonito a questão científica, mas e na prática? Na prática, em casa, o que é que vai mudar, né? Claro que a gente aqui não vai especificar detalhes, né? Nada, eu acho que foi uma coisa... Travou aqui. Travou um pouquinho, Travou um agora pouquinho. voltou. Você estava falando bem dos encontros da madrugada. Sim, Diego. volta aí. Na prática, o que vale mesmo? Não, na prática, é que geralmente quando a gente fala de sexo, a gente sempre associa a momentos, né? Ou o momento quando vai dormir, ou o momento quando acorda. E como durante essa semana se falou muito de sexo, se pensou muito sobre sexo, então começou a ficar mais vivo o negócio, né? Então, assim, 3 da manhã parecia 3 da tarde. Ó, que beleza, hein, Dai? Que legal. Então, assim, claro que a gente brinca com todo esse contexto. Mas o legal foi que trouxe essa pegada viva para o casamento, sabe? Eu acho que vale a pena você pegar uma semana e dizer assim, vamos passar essa semana pensando sobre isso, vamos passar essa semana refletindo sobre isso. Então, isso são coisas que em uma semana comum, em um período comum de casamento, pós-parto, em que você meio que deixa esse assunto de lado, isso fez com que voltasse a rotina comum. Isso fica mais forte, outros momentos mais fracos, mas eu acredito que isso é comum a todos os casamentos. Mas esse momento veio para trazer essa pegada boa, essa vibe gostosa. Eu acho que valeu muito a pena. Aquecida de novo, isso é legal. Porque não adianta ter aula sem praticar, né?
Você gosta de ter aula, agora sim, né? Foi 21 dias, não foi uma semana, foi 21 dias. Tem umas pegadas aí que a professora Eliana ensina, eu não vou dar spoiler, né? Mas assim, não, eu preciso assim, isso daqui foi do curso. Deu para identificar, né? Deu para saber. Isso aqui é novidade. Apareceu um negócio diferente. Que legal. Tá diferente. Mas brincadeiras à parte, envolvendo a questão espiritual, envolvendo a pegada científica, envolvendo essa questão da vibe apimentada que teve, eu acredito que valeu a pena sim esse investimento para a gente enquanto casal, para a gente enquanto família e motivar também outros casais a viverem isso que a gente viveu. Sim, sim. A gente costuma conversar aqui em casa, quando é o tema desse grande projeto, esse propósito de Eliane, que já está indo aí para 3 anos, né? E tem tudo a ver com o que vocês falaram, de pegar um conhecimento que ela praticou na universidade, em pesquisa, com estágio, com publicação de artigo, clinicando, durante 15 anos e transformar isso para todas as pessoas comuns entenderem e usufruírem do que é científico na linguagem simples. Quando a gente conversava sobre isso, sempre vinha à tona essa questão de abençoar outros. Porque a sensação que a gente tem é que quando a gente tem uma coisa boa, que a gente sabe que é bom, que funciona, muitas vezes a gente guarda isso pra gente. Usufrui daquilo que é legal. Sou eu que estou pagando, sou eu que estou investindo, eu vou usufruir dessa coisa que eu descobri que é legal. Mas a gente não tem, às vezes, essa prática de compartilhar. Então, eu achei lindo da parte de vocês, que vocês começaram compartilhando o conteúdo do Laço e Soma. Depois vocês viveram a experiência da jornada e falaram para outras pessoas. De vez em quando eu e a Eliane, a gente entra em contato com ex-alunas e toca nesse assunto, independente de como foi para você. A gente sabe que foi bom para cada um dos casais. Mas que tal abençoar outra pessoa? Indicar para outra pessoa aquilo que foi bom para você. Se foi ruim, beleza, você não precisa falar para ninguém. Mas às vezes a gente guarda uma bênção para a gente e deveria compartilhar com outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque a gente tem acompanhado as pesquisas sobre família. E talvez hoje, um dos 2 grandes motivos que tem destruído as famílias, que tem separado os casais, que tem afastado os casais, é a área sexual e a área financeira. Então, esses 2 grandes vilões que têm destruído famílias. E às vezes a gente descobre uma coisa boa, uma coisa que funcionou, que mexeu comigo, mudou a minha prática, mudou a minha forma de pensar e não compartilha. Quando a gente não faz isso, a gente está deixando de, provavelmente, salvar outras famílias. Porque esse não é um item importante só para mim e para a Eliane, para vocês dois. A gente sabe que as pesquisas deixam claro que as famílias estão desmoronando pela questão sexual e pela área financeira. São os 2 grandes vilões hoje dos casais. Então, essa ideia de abençoar outros, de contar para outros, ela é muito bacana. Aumenta o propósito. Verdade. E eu queria pedir para você falar também sobre como foi essa aula para os maridos, né? Porque ali a mulher estava participando de tudo, e aí de repente chegou o dia, né, da aula dos maridos. E sim, a vibe da turma de vocês foi muito boa, né, nessa aula. Então conta aí para mim como foi para você, enquanto marido, entrar nesse contexto da jornada também, né? E escutar ali aquela palestra, entrar em contato com os outros maridos. Conta um pouquinho aí pra gente. Quando se trata do curso, e eu vou ser bem sincero com você, a gente quer ir para a prática. Eu acredito que 100% dos maridos aqui que estão me ouvindo ou virão a participar do curso, o homem vai muito para a questão prática mesmo, até porque ele é prático, o homem ele é mais prático, de certo modo. A mulher ela fica mais na teoria, mais querendo entender a fisiologia, principalmente DAI, né? Tal músculo, tal, aquilo. Não, eu não quero saber disso, eu quero da parte prática mesmo. Então, quando ela disse para mim, vai ter algumas lives para os maridos, vai ter alguns encontros para os esposos, inicialmente eu fiquei meio assim, claro, não fiquei desmotivado, mas eu pensei, não é tão legal. Eu prefiro que você traga para mim o pacote pronto. Né? A gente investiu, a gente pensou junto, tá? Você assiste e depois traz pronto. Só que quando eu fui para o encontro, que eu vi outros parceiros lá, quebra alguns preconceitos, porque a gente pensa que a gente sabe de tudo.
Então, quando a professora Eliane, por exemplo, começou a falar da parte interna da genitália feminina, que a gente conhece entre aspas, aí a gente começa a pensar assim, rapaz, ó, dá pra gente fazer assim, e parece que a mulher ela vai ficar mais feliz, ela vai ficar mais sorridente. Então, foi uma experiência inicialmente, não foi muito motivadora no sentido de não querer assistir. Mas quando eu comecei a assistir, que eu vi a vibe dos outros esposos lá também, e coisas novas que a gente aprende, a gente sai com aquela sensação de que valeu a pena. É uma aprendizagem constante. Eu posso deixar bem claro isso para vocês. Mas foi legal. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, professor Eliane, foi a questão não sei se a palavra é essa, se é fisiologia ou anatomia, a física, a musculatura. Né? Não sei se é essa a palavra. A fisiologia ou anatomia, não sei. Minha área é matemática, né, Mara? Nossa área é matemática. Então, conhecer a musculatura interna, conhecer no sentido fisiológico, né? Eu acho que valeu a pena. E valeu como funciona melhor. Para isso, além eu assisti também outros que não era para o marido, mas eu também acompanhava. A questão do toque, né? De como chegar junto. Porque às vezes a gente é grosseiro, a gente é pesado na mão, pesado no mão, enfim. E eu acho que a professora Eliana, ela trouxe essa pegada bem feminina, falando para o masculino, para a gente também entender um pouquinho aí essas... Mas, enfim, foi uma experiência muito legal, viu, professora Eliana? Que bom. Foi uma experiência muito legal. E em cima dessa experiência da turma de vocês com os homens, foi que a gente começou a aperfeiçoar o módulo Super Pro para aumentar o atendimento ao homem. Então, até ali, basicamente, a gente tinha uma aula para os homens e aqueles que queriam entrar em contato com o conteúdo das mulheres ampliavam um pouco, como você fez, mas hoje existe um módulo inteiro só para os homens e foi atualizado com temas, inclusive, muito mais sérios para o lado masculino, por exemplo, como pornografia e ejaculação precoce. Sim. Esse mesmo músculo que a gente treina, que as mulheres treinam, os homens têm, e pode ajudar muito em caso de ejaculação precoce, por exemplo, e de problema de ereção. Então, isso foi ampliado para o módulo dos homens. Né? Muito bem. E aí a gente vai compartilhando. A Dayata estava falando. A gente já tem três casais da nossa família que já fizeram, né? Nós e minhas duas irmãs com os meus cunhados já fizeram. E a gente está aí montando para botar mais gente, para agregar mais gente agora nessa próxima Tá certo. Até pegar fogo, sua cidade vai pegar fogo. Rapaz, a família vai pegar fogo. A família Ferreira literalmente já é fogo, né? Não sei se fogo aceso ou fogo apagado, mas já é fogo. Legal, que bacana. Ai, gente, muito bom falar com vocês, muito bom ouvir o relato de vocês. É sempre muito gostoso reencontrar vocês, né? Esse clima gostoso. Espero que o próximo encontro nosso seja ao vivo, né? Presencial, pertinho. Sim. Já tem tempo, né? Daí que a gente não se encontra. Então, quem sabe aí, né? A gente consegue se encontrar. Foi muito bom ouvir vocês. Foi muito bom que vocês compartilhassem, assim, de coração, né? Como é que foi essa jornada para vocês. Eu acho super importante, Diego, que você fale sobre essa resistência mesmo dos homens. Porque essa resistência, ela é real. É natural. É natural. Então, vir de você essa resistência e falar assim, olha, para mim foi um pouco estranho, mas eu me surpreendi, foi bacana quando eu participei. Isso já fica aí de dica para os maridos, que sim, vai ter uma resistência inicial, mas depois você vai tirar, né, boas lições de tudo isso, você vai aprender. E eu sempre repito aqui que tem um estudo fantástico, que eu adoro, e que ele fala assim, o desejo da maioria dos homens é fazer suas esposas felizes. Então, o que o homem quer? O homem quer que a mulher que ele está ali tenha prazer, seja feliz sexualmente. Muitas vezes, esse homem não sabe como fazer. Então, uma vez que você aprende, né, você tem essa oportunidade. Passa pelo caminho do conhecimento. E você tocou num assunto muito importante que a gente falou, inclusive, ontem aqui na live. A gente falou ontem aqui na live que os homens traz essa coisa cultural, que já conhecem, que já sabem, que tem uma prática mais experiente do que a mulher,
começou a ser namorador muito cedo, acesso a conteúdo sexual mais cedo, às vezes, do que as mulheres, especialmente na geração anterior. Mas a gente chega à conclusão, quando a gente vai para estudos claros e percebendo toda essa trajetória de Eliane, é que os homens precisam conhecer mais. Ontem eu toquei num assunto que talvez eles, por uma questão cultural, ou de conhecer seu próprio corpo, que é um sistema mais simples, ele se acha. Mas às vezes o homem precisa conhecer melhor o sistema feminino, que foi o que você trouxe aí da aula. Conhecer melhor como funciona esse sistema feminino. Sem orgulho, entender que ele não sabe tudo e no final ele sai ganhando. Os dois ganham. E os dois ganham, porque se ele estiver disposto a conhecer mais, sair do lugar que sabe tudo sobre sexo, que é o cara, sair desse lugar para conhecer mais, aí ele se torna o cara. Aí ele vai conhecer muito mais, vai fazer a mulher muito mais feliz. Então, por uma questão cultural no Brasil, em outros países a gente acha que conhece tudo, mas a gente precisaria conhecer mais e desfrutar mais desse aprendizado aí, desse conhecimento. Outro detalhe que eu achei muito bacana foi a fala da Dai também, né? Sobre as reflexões, porque a gente acredita, quando a gente forma uma jornada, a gente acredita nesse triângulo, né? Então não adianta falar só do físico se eu não trouxer o emocional e o espiritual junto. Então a gente sempre acredita que a união desses três elementos, ela vai fazer com que a gente de fato, né, consiga ser feliz sexualmente. Existem travas reais que são emocionais, existem bloqueios que são espirituais. E quando a gente consegue resolver esses bloqueios, a parte física ela anda muito melhor, né? Então, que bom que vocês tocaram aí. A gente não combinou nada, mas vocês tocaram em pontos que são super importantes nessa jornada, né? Que são os pontos principais dessa jornada. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Nossos 20 minutinhos já foram. Vou liberar vocês, mas assim, com o coração cheio de gratidão. Alegria, felicidade, porque a gente sabe que foi uma jornada que funcionou para vocês e que vai funcionar para outras pessoas, outros casais que se colocarem nesse lugar de aprendizado também, certo? Então, muito obrigada, um beijo grande para vocês. Valeu, brother. Em outro momento, espero que a gente se encontre aí pessoalmente. Valeu, gente. Beijinho para vocês. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora a gente continua aqui. A Dai e o Diego, eles têm uma filhinha pequena, então eles nem podiam ficar aqui muito tempo. Vai que a bebê acorda, né? E aí a gente não consegue. E aí eles precisam cuidar dela, então a gente combinou para ser uma conversa rápida. E agora a gente continua por aqui, tá bom? Então vamos conversar sobre homens e mulheres e seus músculos, né, do prazer. Me contem aí quem está aqui, né? Kelly, Lai, como foi para vocês ouvirem, né, esse relato aí da Dai e do Diego? Me contem, o que vocês acharam? Cleiton, homens que estão aqui presentes, tem lógica, tem sentido tudo isso que foi falado? Muito boa essa conversa, né? Joselice está aqui falando. Muito bom. A Kátia comentou um negócio legal aqui, que ela acha fantástico essa união de científico e espiritual. E é assim que a gente fala sobre sexualidade aqui no IG, né? Então, sempre quando a gente conversa sobre sexualidade, a gente conversa levando em consideração o espiritual, o físico e o emocional. Esse é o nosso tripé sustentador de tudo, tá? Então, muito bom ter vocês aqui. Que bom que vocês gostaram da experiência da Dai e do Diego, né? Vocês estão falando sensacional, faz muito sentido. Legal. Deixa eu olhar os comentários para mim, tá mais fácil, eu tô seguindo. Show! Já vai acompanhar por aqui, né? Pelo celular. Então é sempre muito bom trazer alguém aqui, porque faz toda a diferença, né, gente? É muito diferente vocês ouvirem de mim, ouvir do Geis, tudo que a jornada significa, e outra coisa é ouvir de pessoas que passaram por essa jornada. Que realmente viveram, né? Que tem a perspectiva de quem está do outro lado. Porque é fácil falar do lado de quem planejou,
né, de quem está oferecendo e de quem está recebendo, de quem está vivendo a experiência. Como é que foi para ele? Agregou? Houve mudança real? Não houve? Então é importante ouvir isso dessas pessoas. Aí eu queria dividir com vocês algo muito importante, porque hoje o nosso assunto é exatamente homens e mulheres e os seus músculos do prazer. Então, a primeira coisa que a gente entende é que os músculos do prazer, sim, eles existem nos dois. Está presente nos homens, está presente nas mulheres, tá? E aí, a gente começa a pensar assim, Eliane, por que é tão importante falar sobre os músculos do prazer, né? Por que é tão importante? Primeiro, que a gente tem que entender, quando a gente consegue trabalhar bem o nosso corpo e a gente entende as funções que ele tem, como o próprio Diego disse, as coisas elas fluem melhor na prática, né? E aí eu começo a pensar assim, você acha que Deus deixou à toa tanto músculo lá embaixo? Porque não foi só um músculo. É um conjunto, né, de músculos. É um grupo muscular. Assoalho pélvico, inclusive, né, eu sempre falo isso na jornada, não é só músculo. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente está falando de músculo, de ligamento, de fáscia. Então, Deus não deixou tudo isso lá embaixo à toa, gente. Então, quando vocês pensarem assim, ó, como assim? Músculo do prazer? Será que isso aí é de Deus? É de Deus, tá? É de Deus, porque foi Deus que colocou lá embaixo. Foi Ele que desenhou a necessidade desses músculos exatamente ali na mulher para poder ajudar na sensibilidade do clitóris. Então, a gente tem músculos específicos exatamente em cima do clitóris. Não é à toa, não é obra do acaso, não. Foi um projeto idealizado por Deus que precisava ter um músculo ali, ó, em cima do clitóris, para deixar ele bem sensível. Legal. Porque o clitóris é isso, né? É um órgão só sensitivo, é um órgão do prazer, né? E aí a gente começa a pensar assim, tá, Eliane, se esses músculos do prazer estão lá na mulher, logo em cima do clitóris, e o homem, né? Que papel tem para o homem os músculos do prazer? E aí a gente começa a entender que existem músculos específicos para controlar a ejaculação. Então, quando o homem, né, e Jesus vai me ajudar aqui porque ele é homem, ele sabe, né, o que ele sente. Então, quando o homem está ali na relação sexual, o negócio começa a esquentar, né, começa a ficar bom, quando vai chegando perto da ejaculação, existe um reflexo, que a gente vai chamar de reflexo ejaculatório. É um negocinho tipo um quentinho, né? Você percebe que a ejaculação está vindo. Você tem como perceber antes. Todo homem percebe. Então, assim, o ideal era que todo homem percebesse, né? Mas nem todo homem percebe. Se os músculos estiverem bem. Né? Então, se os músculos estão saudáveis, se esse homem tem uma boa percepção sobre o seu corpo, ele vai conseguir perceber esse momento que vai ali aquecendo, vem um negocinho, uma sensibilidade diferente, tá chegando. Então, aquilo ali, homens aí, me ajudem, tá? Também. Se vocês percebem, vocês falem aí. Então, quando esse reflexo ejaculatório, ele vai chegando, e se a sua mulher não estiver preparada? Você já pensou nisso? Então, imagina aí. Você consegue frear? O reflexo ejaculatório está chegando, você está sentindo ele. E de repente você não tem músculos que estão preparados para controlar aquilo ali. Então o que vai acontecer? Você vai ejacular. A consequência depois da ejaculação, nós homens já sabemos, vai ficar molinho. E sua esposa? Ficou a ver navios, né? Ficou lá, cadê? E aí o orgasmo dela? Pelo menos com o pênis, né? Então, esse é um assunto importante. Ontem a gente falou sobre desajustes sexuais em casa. A ejaculação precoce pode ser um dos causadores dos desajustes. Porque se sua esposa tem uma experiência negativa uma vez, 2, 3, 4, a sua não foi, porque você ejaculou e teve prazer. Mas ela não teve. Aí algumas tomam a decisão de fingir, outras tomam a decisão de não fingir, deixar claro que não é bom. Outras tomam a decisão de não querer mais. Aí tem várias opções. Por quê?
Porque a experiência não foi boa. E ela se repetiu não sendo boa, ela se repetiu não sendo boa. Claro que há outros mecanismos de estímulo e etc. Mas a relação pênis-vagina, que era para trazer prazer para os dois, essa não está sendo legal, não está sendo bacana. Está trazendo prazer para um, mas não está trazendo prazer para o outro. E aí, a gente tem que pensar o seguinte. Se o meu cérebro, ele registra todos os comandos, né? Então, o meu cérebro está ali e ele está registrando. Olha, dessa vez foi bom, vale a pena repetir. Olha, dessa vez de novo foi bom, vale a pena repetir. Mais uma vez foi bom, vale a pena repetir. Vai ganhando, entendeu? Então, se no meio desse monte de vezes aí que foi bom, tiver uma que foi ruim, Uma ou duas, uma que não deu prazer, o time uma está outra, ganhando. você está na vantagem. Agora, você imagina o cenário contrário. Foi ruim de novo, Foi mais ou menos. foi assim, Depois voltou a ser foi de ruim. novo, uma boa. Então, a gente sempre tem que olhar, né, pelo lado matemático da coisa, de perceber que homens e mulheres precisam estar satisfeitos frente à relação sexual para que queiram repetir, certo? Então, qual é o tema da nossa aula de hoje? Homens e mulheres e os seus músculos do prazer. Então, vamos começar a pensar aqui. Se eu tenho como trabalhar, né, que vocês já entenderam que tem como trabalhar o emocional, vocês já entenderam que tem como trabalhar o espiritual para fazer com que você esteja mais feliz sexualmente. E aí eu te digo assim, se você já trabalhou bem o físico, o espiritual, você trabalhou bem o físico, você trabalhou bem o emocional, então claro que vai ficar muito melhor a relação sexual, certo? Então, olha como é importante esses 3 pilares, né? Físico, emocional e o espiritual, para que você seja feliz sexualmente. E essa é a base da jornada. A jornada ela é toda feita pensando nesses 3 aspectos. Você faz as aulas, hoje me perguntaram, eu vou reforçar aqui porque talvez não esteja claro. Hoje me perguntaram assim, Eliane, eu quero muito fazer a jornada, mas qual vai ser o horário da aula? Qual vai ser o horário dos exercícios? E precisa ficar claro para vocês que o horário quem faz é você. Então, você vai receber lá na plataforma as aulas do dia. As aulas do dia envolvem o aspecto físico, emocional e espiritual. Aí, quando você recebe essas aulas, você vai adequar o seu dia. Digamos que para você seja mais fácil acordar logo e ouvir a reflexão. Você já faz essa parte. Já fica pensando nela ao longo do dia. De repente, lá de tarde, você está mais tranquila para fazer a parte prática, né? A parte dos exercícios. Você vai e faz a parte dos exercícios. Então, a jornada, ela é diária, certo? São 21 dias intensos, mas que você vai ajustar de acordo com a sua rotina diária. Agora, um assunto é importante lembrar, Eliane. Algumas pessoas acham que é como se fosse um curso. Que eu posso assistir a aula que eu quero, no lugar que eu quero, passo uns 4 dias sem assistir, etc. Não, é uma jornada, tem ciência nela. Então tem uma sequência, tem uma continuidade, uma sequência de exercícios. É essa sequência de exercícios que dá um resultado incrível, de ter depoimentos incríveis de pessoas que já conseguem ter orgasmo, que nunca tiveram no 4º dia, no 5º dia, etc. Porque tem ciência, tem uma sequência de exercícios. E por que a gente está falando desses exercícios? Porque os exercícios, eles têm nuances diferentes para o assoalho pélvico feminino e, por exemplo, para quem adquiriu a jornada Pro, o assoalho pélvico masculino. Até Super Pro. Até porque tem objetivos diferentes. Para o homem, por exemplo, é para potencializar a questão da ereção, para ter controle de ejaculação precoce. Então, são exercícios no assoalho pélvico, mas com um objetivo. Na mulher, são exercícios para o assoalho pélvico com outro objetivo. E aí tem uma pessoa que está comentando aqui, assim, ó, que lá em Belo Horizonte tem um médico que diz que o homem, ele deve ganhar um corpo orgásmico antes... Deve evitar ganhar um corpo orgásmico antes que a mulher esteja preparada, exatamente. Sim. Aí a gente vai pensar... Não entrar na fase final do orgasmo,
se ele percebe que a mulher ainda não está preparada, certíssimo. E tem como treinar isso? Tem como treinar isso, tá? É bem importante vocês entenderem Isso é que é legal. que dá pra gente... Existe técnica, gente. Existe técnica para tudo nessa vida. Existe técnica para você ter orgasmo múltiplo, no caso das mulheres. Existe técnica para você aguentar, por exemplo, como é que a gente pensa no segundo orgasmo, né? Imagina, você ficou extremamente sensível por causa do estímulo ali no clitóris e você geralmente, depois de um prazer muito grande a nível de clitóris, você não aguenta que a pessoa pegue. Porque se pegar e continuar com o mesmo movimento, dá agonia, dá dor, né? É até essa sensação de dor. Ficou muito sensível. Então tem técnica para tudo. Para você desfocar daquele lugar, fazer outras coisas, para depois voltar ali e essa mulher ter condição de ter 2 orgasmos. Mas como é que fica o homem nisso? É necessário um controle enorme de músculos do assoalho pélvico. Para quê? Para conseguir segurar essa ejaculação. Então, porque no caso do homem, pós-ejaculação, vai ter que esperar um tempo. Não tem jeito. Ele não consegue mais depois da ejaculação, a não ser que ele espere pelo menos um tempo. Então, olha o que acontece. Logo depois que o homem ejacula, ele vai ter uma liberação de prolactina. E é a prolactina que faz com que o pênis murche. Certo? Então, não tem jeito. Tem mulheres que falam assim pra mim, mas... É involuntário. Por que o homem, né? Não tem como fazer um negócio aí para eles voltarem mais rápido? Não tem, porque a gente não consegue controlar essa liberação de prolactina. Então, por exemplo, existem homens que quando liberam essa prolactina, libera, mas não perde totalmente a ereção. Outros homens é imediato, né? Então, liberou a prolactina, o pênis murchou completamente. Então, como é que vai ter uma nova relação sexual? Como é que vai continuar esse estímulo pênis e vagina se não mais tem essa ereção? E diferente das mulheres, né, a mulher, lembra que eu falei ontem pra vocês? A mulher, ela até pode ter uma relação sexual sem querer ou sem estar excitada. O homem não tem como. Então, o homem precisa dessa excitação para que ele mantenha ali a relação sexual. Então, não tem jeito, os homens precisam aprender a controlar a ejaculação. E aí, como é que você faz isso? Com o treino do assoalho pélvico. Vocês vão aprender, e aí não tem jeito. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava analisando, né, as últimas turmas, o quanto... de visualizações em cada aula, e aí eu chamei a atenção do Geis para um detalhe interessante, porque o curso dos homens são 10 aulas, mas são 10 aulas que também precisa de uma sequência. Então você vai lá e faz a primeira, depois você faz a segunda, depois você faz a terceira, força e tal, tem vários. né? Por que a gente faz assim? Porque a gente precisa trabalhar alguns aspectos antes de chegar lá nos exercícios para ejaculação precoce. Então, o que eu observei? Quando chegava na aula de ejaculação precoce, as visualizações iam lá para cima. Por quê? O cara pulava 3 aulas e ia direto para a ejaculação precoce. Só que o exercício de ejaculação precoce precisa dos exercícios anteriores. O cara precisa estar craque nos exercícios anteriores para chegar naquele e ter um desempenho maior. Mas a plataforma acusa, dá para perceber quem teve acesso primeiro. Então você tem alguma coisa errada, Eliane. Os caras estão direto com o problema principal, que é a ejaculação precoce. Mas eu volto a dizer, não é um curso, é uma jornada. Tem um caminho científico para chegar no desempenho máximo. Isso é que é bacana, você vê a evolução do cara e a evolução da mulher no domínio dos exercícios. Então, ficou claro, né, meu povo? Quando você estiver lá, você não vai pular lá para a aula de ejaculação precoce. Você vai assistir todas as aulas para depois chegar na de ejaculação precoce. Por quê? Porque aquilo que a gente fala lá na ejaculação precoce, existe primeiro a necessidade de trabalhar outros aspectos. Então, não dá para fazer exercício específico para ejaculação precoce se você não trabalhou a força, se você não trabalhou a explosão muscular, se você não trabalhou a coordenação, especialmente. Né? E para controlar a ejaculação precisa de muita coordenação, muita coordenação. Então não adianta pular lá para a última aula, tá? Tem que ir
passar por todo o processo. Em compensação, quando consegue passar em todo o processo e chega os exercícios da ejaculação precoce, tudo flui mais fácil, porque você já tem uma percepção clara do seu corpo e dos exercícios necessários, você já treinou isso, então agora é só focar para esse objetivo específico. Então, ficou claro que para os homens, né, esses músculos eles vão contribuir muito para a ejaculação, controle da ejaculação, controle do reflexo ejaculatório. Ficou claro? Me dei aí um feedback. Outro detalhe que é muito importante para os homens é a questão da ereção. Então, homens, vocês vão perceber, vocês podem inclusive fazer esse teste algum dia. Quando o seu pênis estiver ereto, você vai contrair o assoalho pélvico, tá? Você vai contrair como se estivesse segurando um pum, como se estivesse segurando xixi, fazer esse movimento de fechamento do ânus. E o que vai acontecer? Você vai perceber que o pênis que estava ereto, ele vai ficar mais ereto. Ele vai dar uma levantadinha, certo? Então, o que significa isso? Isso aí é só para você entender que sim, existem músculos que estão ali na base do pênis e eles têm uma relação direta com a ereção. Então, muitos homens, principalmente aqueles que começam com uma ereção boa e ao longo da relação sexual vai perdendo a ereção, esses homens estão precisando fortalecer o assoalho pélvico. Fazer os exercícios certos, porque vai dar resultado, não tem como não dar. Tem uma relação direta entre esses músculos do assoalho pélvico masculino e a ereção. Não tem outro caminho. E aí, então, você já viu que trabalhar seu assoalho pélvico vai ser uma bênção, porque vai ajudar nos dois principais fatores aí dos homens, ejaculação e ereção, certo? Sem essas duas coisas, compromete a relação sexual. Meu bem, mas é importante dizer o seguinte. Esse módulo especial para os homens, ele é um módulo que só existe no pacote da jornada Super Pro. Durante algum tempo a jornada não tinha esse pacote, tinha uma aula muito interessante que ajudava os maridos, ainda, né? que ainda continua, que é o Pro, tem vários bônus, e o Pro e o básico, mas o Super Pro tem um curso inteiro para os homens de 10 aulas com mais 9 audioguias para os exercícios. É ouvir no tempo certo, na frequência certa, na força certa, como você vai fazer os exercícios. Eu acho que esse é o grande diferencial das 3 jornadas, é o audioguia. Além de tudo que ela proporciona, na hora de fazer o exercício, você não se sente sozinho. Tem a voz dele dizendo o tempo certo, o time certo, na frequência certa que você tem que fazer o exercício. Mantém no tempo certo, ela está fazendo no tempo certo. Então é só você ouvir e seguir no tempo certo, tanto para mulheres como para homens. Então o audioguia é a grande sacada, porque você tem como fazer o exercício certinho, guiado no time certo. Então o resultado é muito melhor. Nós dois somos professores. Uma coisa é eu dizer para alguém, faça tal coisa. Aí ele vai lá fazer, ele pode ter dificuldade, não ter, vai explicar qual foi a dificuldade, não sei. Outra coisa é você ir junto, fazendo junto. Então a chance de dar certo aumenta em percentual incrível. Então o audioguia é para isso. A parte fisiológica é guiada. O exercício fisiológico ele é guiado. Isso é importantíssimo. E aí tem gente falando aqui, ó. Olha quem tá falando, Josi, viu? Olha a Josi. Eles estão terríveis, os homens estão ligados no finalmente. Isso mesmo, amigo. Os homens estão lá ligados no finalmente. O finalmente é muito bom, né? Só que a gente precisa entender que existe um processo aí. De melhorar isso finalmente. Dá para melhorar o danado, né? Ele me tocou em algumas lives passadas e ontem eu acabei tocando no assunto de novo. É comum, é normal casar e não ter as melhores experiências sexuais no início. Quantos casais vivem isso? Quantos em silêncio e não comentam, não falam? Claro que com a experiência ou pior ou melhor, dificilmente fica do mesmo jeito, mas isso não é verbalizado, não é passado para ninguém, é uma coisa muito íntima, etc. Mas no caso de você ter acesso ao conhecimento, a chance de melhorar ela é imensa. Nós vivemos isso como casal. Então nós casamos e não tínhamos as melhores experiências sexuais. Ela já falou isso. Mas à medida do tempo que você vai conhecendo e aprendendo, tudo muda. Não existe essa coisa de é ruim, vai sempre ser.
Não deu certo, não vai dar. A culpa é do outro. Não, precisa estar aberto para aprender. E com a experiência e o aprendizado, as chances de ficar bom são enormes. E aí tem um detalhe, né? Porque enquanto psicóloga, eu preciso falar uma coisa para vocês. A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Então, se hoje eu tenho, né, a oportunidade de escolher melhorar minha vida sexual, então está posto para você essa oportunidade, né? É uma escolha que você faz. Se você escolhe negligenciar a sua vida sexual, aí a gente precisa entender que sim, você vai continuar com vários problemas, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer o quê? A gente precisa investir em um campo da nossa vida que a gente nunca investe, que é a área sexual, certo? E aí a Kelly está dizendo aqui que a minha voz fica na mente, né? E acaba motivando mais. Claro que motiva, e o objetivo é exatamente esse. Gente, tem estudos científicos mostrando que quando você faz o exercício com alguém falando, é totalmente diferente de você fazer o exercício sozinha. Se eu mandar vocês, façam 3 séries com 10 repetições, vocês vão motivar no meio do caminho. Agora, se vocês têm alguém ali falando, bora, continua, mais uma vez, tá terminando, mais um, ajuda pra caramba, né? Então vamos ver aqui. Quando a mulher consegue contrair na hora do sexo e o marido sente, significa que o assoalho pélvico está fortalecido? Ótima pergunta, Marta. Então vamos lá. Os exercícios para o assoalho pélvico, eles são treinados, eu sempre digo isso na jornada, eles são treinados fora do sexo, ok? Para que se torne uma coisa fácil, simples de ser repetida. Aí quando você já estiver nesse automático, de consigo fazer, já é tranquilo, aí você vai levar para a relação sexual, certo? Mas, lógico que você pode treinar em outros momentos. Deixa eu dar uma dica para vocês. Por exemplo, você se relaciona sexualmente e aí vocês ainda estão naquele momento onde o pênis está penetrado, ainda não perdeu totalmente a ereção, mas o sexo ali já terminou, vocês já estão no momento de resolução, né? Pertinho um do outro, um momento gostoso. Então você pode aproveitar esse momento para tentar apertar o pênis para ver se o seu marido está sentindo. Se ele vira para você, Marta, e diz assim, nossa, o que você fez? O que está fazendo aí? O que está acontecendo? Isso significa que sim, você tem alguma força. Mas quando a gente fala de assoalho pélvico, não é só apertar e soltar, certo? Não é só apertar e soltar. Você precisa entender se você consegue apertar e soltar completamente, porque o relaxamento é importantíssimo. Você precisa entender se você consegue apertar e manter, pelo menos aí 6, 8 segundos e depois relaxar. Você precisa saber se você consegue coordenar, apertar só um pouquinho, apertar mais ainda e soltar tudo. Tudo isso é percepção que o marido pode te ajudar demais. Eu tive uma aluna, foi super interessante, ela falou assim, Eliane, eu comecei a treinar com meu marido. Então, eu fazia a série com o meu marido. Como estava na época de pandemia, né, os dois em casa. Acharam um bom exercício, né, para gastar o tempo. Aí ela ia lá, colocava, né, o pênis do marido dentro da vagina, não era nada sexual não, ela colocava para treinar mesmo, era um treino. E aí ela fazia toda a série com o pênis do marido. E olha que coisa interessante. A partir desse momento, o marido começou a ajudar ela no sentido de, você não tá relaxando não. Continua apertando, não tá soltando. Então ela começou a pensar assim, caramba, eu penso que relaxei, mas não relaxei. Eu não tô relaxando. Porque tão importante quanto contrair também é relaxar. Certo? A Deb fez uma pergunta interessante. E aí, a Ded aqui fez outra pergunta interessante. Ejaculação precoce tem a ver com masturbação? Olha, eu vou ser muito sincera. O mundo inteiro vai dizer que não tem nada a ver. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas existe uma relação. Na época da adolescência, é na adolescência que os homens eles aprendem a ter controle sobre o seu próprio pênis. E o que tem acontecido ao longo dos anos? Quando começa
quando começa ali na adolescência, o menino descobre, né, esse prazer solitário da masturbação e muitas vezes ele é estimulado a continuar porque é uma prática saudável. Só que essa prática tida como saudável, vocês homens vão inclusive me ajudar aí, certo? E o Geis aqui também. O que acontece? Cada vez que você vai se masturbando, é natural que você não gaste tanto tempo nisso. Porque você vai entendendo como é que funciona o seu pênis. Você vai começando a estimular com mais rapidez para ejacular mais rápido. E tudo isso, você me entende que tudo isso leva a uma memória muscular, a uma memória de funcionamento do pênis, do cérebro. O cérebro então, guarda o funcionamento. Não tem como. O cérebro... Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. O cérebro, ele não sabe definir assim, ó. Agora está se masturbando. Agora está assistindo pornografia. Agora está com a mulher. Não. O cérebro, ele faz uma leitura. Prazer sexual. Prazer sexual. Ejaculou, ejaculou, ejaculou. Prazer sexual. Estimulou, ejaculou, estimulou, ejaculou. Então, ele grava que é prazer sexual. O problema é que todo o sistema por prazer sexual pela masturbação tem vários itens diferentes do prazer sexual com o sexo com a mulher. Sim. A pressão no pênis é diferente, o tempo é diferente. Então, alguns casos, a maioria deles, de homens que não conseguem se livrar da masturbação, vão ter problema no casamento. Mas é lógico, a mulher dele não é a mão dele. Sim. É totalmente diferente da mão dele. E aí, um recado muito importante para os homens, né? Homens, entendam uma coisa. Essa mulher, ela pode ter o assoalho pélvico mais power do universo. Esse assoalho pélvico nunca será como a sua mão fechada no seu próprio pênis. Por quê, Eliane? Primeiro porque vocês, homens, sabem muito bem, sentem isso no momento da relação, que a pressão no pênis, ela está na entrada da vagina, não é isso também? Na entrada da vagina, a pressão no pênis é maior. A mão de vocês fechada, fecha aí, olha o tamanho da mão da criatura, olha quantos centímetros de mão a criatura de Jesus tem, né? Você acha que minha vagina vai ter isso tudo de músculo? De pressão não tem, gente. Então, o que está acontecendo? São os 2 primeiros centímetros, 3 primeiros centímetros. E aí, o que está acontecendo com os homens? Os homens, eles estão preferindo essa sensação da mão deles no pênis do que a sensação do pênis na vagina. Por quê? Porque se acostumaram com isso. Então, ficou claro? Vocês compreenderam bem isso? Me deem um feedback. E eu acho que é importante tocar num assunto. Aqui a gente não vai entrar em todos os aspectos científicos, né? Mas já tocamos em alguns aspectos científicos. O tamanho da vagina, quanto ela proporciona de pressão, quanto a mão proporciona de pressão, o tempo da ejaculação pela masturbação, o tempo da ejaculação com uma mulher. Então tem vários itens que não batem. Ou pelo menos um vai prejudicar o outro, porque não são parecidos, tem muita coisa diferente. Mas não só isso. Enquanto muitos aí fora há um movimento muito grande dizendo que é bom o autoconhecimento, que é masturbação, parará, tem casais sofrendo porque o homem não consegue fazer a mulher feliz. Então, não é só o que diz na teoria, a gente precisa ser inteligente e pensar o que está acontecendo na prática. Na prática, um homem que não consegue se livrar da masturbação tem grandes chances, os percentuais são enormes de não conseguir satisfazer a mulher e ela não está feliz e ele não está feliz. Então, o resultado final vai ver no casamento, lá dentro. Só que tem mais um item. Biblicamente, Deus deu o presente do sexo para ser desfrutado como? A dois. São 2 pessoas. Não é um sexo solitário. São 2 pessoas porque tem objetivos para isso. O objetivo, o grande objetivo do sexo é aproximar o casal. É uma só carne, brother. É um se aproximar do outro. É intimidade profunda. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, esse é o momento de maior intimidade entre o casal. Eu sei que tem casais que dizem, não, a gente se dá muito bem, a gente tem muita intimidade, mas a gente não faz sexo. Tem alguma coisa estranha, porque o ápice da intimidade
é a relação sexual, emocionalmente, espiritualmente falando e fisicamente. Então o sexo foi preparado, criado por Deus para criar essa conexão, para proporcionar essa conexão. E quando eu faço sexo solitário, está cuidando de um aspecto do sexo que é o prazer. Mas está proporcionando essa conexão emocional, espiritual, física, intimidade profunda. Pelo contrário, está afastando os dois. O cara se masturba e não tem motivação para o sexo com a esposa. E aí, Geice, o problema fica mais sério ainda, porque muitos homens hoje, eles estão tão acostumados com essa pressão que a mão faz, que é muito maior do que a da vagina, que eles agora vão para o sexo e eles não conseguem terminar o sexo com a vagina. E aí pede para a mulher terminar masturbando ele. Pede para a mulher terminar masturbando ele. E para a mulher, isso aí gera um problema emocional muito sério. E elas vêm e falam assim, será que tem algum problema comigo? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para as mulheres. Não tem problema nenhum com você, certo? Mas esse homem, ele precisa reencontrar o caminho. E isso é uma coisa muito séria, porque nesses assuntos sexuais, a tendência é sempre a mulher se culpabilizar. Né? É mais então, sensível. Ela né? pensa, será que tem algum problema com a minha vagina? Será que a minha vagina não é suficiente? Aí esse homem pede eu não sexo estou dando anal. conta do prazer para ele. Será que essa minha vagina é ruim? Eu não estou dando conta dele, por isso que ele está pedindo sexo anal. Então, sempre a mulher ela tem uma tendência a colocar essa culpa em cima dela. Então, eu quero dizer para vocês se libertarem disso, tá? Porque muitas vezes esse problema, ele não tem nada a ver com você. Tem a ver com um costume ali do marido de ter se acostumado a vida inteira, desde a adolescência, com essa mão estimulando o pênis, e quando vai para a vagina, de fato, a vagina é diferente. Mas aí a gente resgata a Precisa ideia... reaprender a palavra do sexo. E aí a gente vai falar assim, quando a gente resgata essa importância dos músculos do prazer, inclusive vai ajudar demais nisso. Isso. Por quê? Porque a mulher que tem os músculos do assoalho pélvico bem preparados, essa mulher que tem esses músculos do prazer bem preparados, ela vai ter uma vagina que vai fazer maior pressão no pênis. E isso vai ser excelente para ela e também para ele. Motivá-lo a mudar a prática. Por quê? Primeiro porque ele vai sentir, literalmente, no pênis, essa maior pressão, certo? Segundo, que ela também, por estar com aqueles músculos mais saudáveis, ela vai sentir maior pressão entre a vagina e o pênis, e o clitóris dela vai ficar muito mais sensível. Então você entende que trabalhar a musculatura do assoalho pélvico vai ser super importante para os homens e vai ser super importante também para as mulheres, certo? Nosso tempo hoje voou. Já foi. Gente, como passou rápido, né? Mas olha, foi uma delícia estar com vocês. Eu preciso dar alguns recados importantíssimos para vocês. Amanhã já é o último dia de inscrições da jornada. Estamos encerrando. 5h30 da tarde, a gente está terminando com tudo. Não tem mais como se inscrever para essa quinta turma. O grupo fechado já está esquentando lá. Quando é que vai ter outra? Não sei. Vocês viram que essas semanas foram muito intensas. Eu adoro estar com as alunas, eu gosto de estar por perto, respondendo. Então, geralmente, eu dou muita atenção para elas. Eu tenho ali, né, no grupo do WhatsApp, esse contato muito próximo. Todos os dias eu leio os comentários também na plataforma, na Nutro. Então, gente, aproveita, tá? Trabalhe a sua vida de forma emocional, de forma espiritual e de forma também física. O sexo precisa ser trabalhado nesses 3 aspectos, certo? Qualquer dúvida, pergunta a Eliane lá no direct, ou manda um e-mail, quem já é cadastrado no e-mail, que a gente pode tirar uma dúvida. Mas corre, porque é só até amanhã. Então, olha, fiquem com Deus, foi bom demais estar com vocês. Corram agora para terminar essa live, vão lá, se inscrevam. Sabe por quê? Quem vai ganhar com tudo isso é você. Essa escolha que você faz hoje, ela vai ter um reflexo direto na sua felicidade sexual amanhã. Então aproveita para ser feliz sexualmente. Vem, Josi!
Vem ser feliz sexualmente, viu? Vem você também, Kelly, Joselice. Eu tô esperando vocês aqui do outro lado. Luzia, vem todo mundo. Vai ser bom demais ter vocês como alunas. Vai ser bom demais ajudar vocês a serem mais felizes sexualmente. E traz o marido junto, ó. Traz assim, puxando, mas traz. Foi bom demais estar com vocês. Foi um prazer. Boa noite.